Mas é uma alegria recebê-los aqui, que sintam parte dessa igreja. Nós temos como slogan uma igreja que acolhe, mas que sinta acolhidos, sintam parte dessa igreja. E nós temos também, nós estivemos na Escola Bíblica Dominical, nossa sala de integração, foi uma festa bonita hoje. Alguém já me enquadrou? Pablo Arru também, né? Já enquadrou também, já dia 14 de... O que é mesmo que vai acontecer dia 14 de quê? Batismo, não vamos ter batismo, movimento de membros também. Então vai ser uma festa muito bonita, tem muita coisa acontecendo esse ano. Então, queridos, vamos estar orando aí, então que Deus esteja abençoando ricamente a tua vida e sintam parte dessa igreja, essa festa extraordinária que Deus está nos colocando, amém? Amados, sem demora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, vem depois de 1 Coríntios, ajudei? Ajudou bastante, né? Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos orar? Senhor, fale conosco, ministra, Senhor, pela ação poderosa do Espírito Santo aos nossos corações nessa manhã. Eu sei, Deus, que eu sou tão falho, tão pecador, mas que a Tua palavra seja viva e eficaz e que vidas sejam tocadas pelo Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falamos hoje de um mundo caído, nós falamos sobre depravação humana. Se Paulo falou isso lá em Romanos, sobre que o homem se afronta contra a santidade de Deus, nos últimos tempos isso seria tão notório, isso seria tão visível aos olhos das pessoas, o comportamento da sociedade, dessa rebelião contra Deus. Nós vemos hoje as pessoas estão preocupadas em buscar a felicidade aqui e não estão preocupadas em viver na santidade para Deus. Nós estamos vendo um número maior de pessoas frustradas com a instituição chamada igreja, as pessoas decepcionadas com a vida cristã, e no lugar de viver um concerto que Deus hoje quer chamar esse povo essa própria realidade. Então isso não é uma novidade para a igreja do século 21. Isso estava acontecendo com Paulo também na igreja de Corinto. Uma igreja nova, uma igreja que estava enfrentando os seus desafios, mas que Paulo está chamando essa igreja à realidade espiritual. Chamando as pessoas à consciência de que deve ter a sua postura, a sua conduta, sendo guiada e direcionada pelo Senhor. Hoje nós vivemos as pessoas, que eu tenho falado bastante isso, aumentando cada vez mais o número de pessoas chamados os desigrejados, ou as pessoas, igrejas que estão mais preocupadas em que as pessoas sintam bem, sintam emocionalmente bem, do que realmente ser confrontados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que nos últimos tempos as pessoas não suportariam as sãs doutrinas. Pelo contrário, elas dariam ouvidos às pessoas que falavam coisas que realmente agradariam os seus ouvidos. Mas a palavra tem que ser penetrante, a palavra ela tem que ser viva e eficaz, a palavra de Deus ela tem que ser poderosa, ela tem que nos confrontar essa própria verdade. E quando nós olhamos para esse cenário, isso nos traz uma inquietude muito grande. Como que nós estamos vendo o zelo da igreja? O zelo que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que o zelo da casa do Pai o consome. Será que nós estamos preocupados o que é ser igreja? Ou simplesmente estamos preocupados em participar de uma instituição ou de uma comunidade e pronto? É muito mais do que isso.
Então, o que Paulo vem dizer de maneira muito direta? Isso traz também para a nossa realidade hoje um confronto de um despertamento espiritual nesta manhã. Um despertamento espiritual sobre a santidade, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa adoração diante do Senhor, sobre um confronto sobre a questão da nossa conduta pecaminosa muitas vezes, em que nós justificamos os nossos pecados e pronto, e vivemos uma vida aleatória da santidade de Deus. E realmente que o apelo maior é esse: reconcilie, conserte a tua vida com Deus, deixa a tua prática pecaminosa, sabe, busca a Deus enquanto se pode achar, porque o tempo está se abreviando, o tempo está se fechando, a porta da arca está se fechando. As pessoas não estão levando a sério o anúncio dos finais dos tempos. Está muito próximo. Como aconteceu do tempo de Noé, também acontecerá nos últimos dias. Porque a palavra está sendo pregada. Mais de 100 anos foi levado para construir a arca e as pessoas não estavam levando a sério a questão do dilúvio, porque isso era algo surreal, não podia acontecer no tempo. E muitas pessoas não estão levando a sério também a questão da própria vida cristã. Por quê? Nós vivemos hoje num conformismo muito grande, mas há uma necessidade de nós pensarmos do que Deus hoje quer nos tratar, do que é ser igreja. Não simplesmente fazer parte de uma instituição, mas daquilo que o Espírito Santo ele quer falar conosco. A Bíblia nos mostra que no versículo anterior, no capítulo 5, versículo 27, 21, Paulo vai dizer o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, que é em Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque isso vai falar sobre imputação. Isso foi colocado sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, baseado em Isaías 53, que foi levado sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, que realmente é o pecado que fala sobre isso. Ele se fez pecado, na verdade ele não era pecador, mas ele assume essa posição, assumindo o nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque a Bíblia disse: sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Deus fez justiça porque o pecado precisava ser punido, o que nós falamos hoje lá em Gênesis, o capítulo 3, versículo 15, quando o homem peca, ele transgride contra Deus, mas Deus ele promete o Redentor, e aquele que subjugaria o poder da serpente, que feriria o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Porque então a história vai desenrolar e vai mostrar Cristo, que ele faz essa obra completa, a obra da redenção. Então ele fez pecado exatamente o quê? Mesmo ele sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo. Ele cumpre toda a missão para que ele foi designado, a missão para que ele pudesse reconciliar o homem consigo mesmo. Porque o homem por si só, por todo o sacrifício, por toda a sua boa ação, não foi suficiente. Mas Cristo, uma vez por si só, seu sacrifício vicário, uma obra completa, ele reconcilia o homem consigo. Então, ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua redenção. Então, foi colocado sobre ele, no Calvário, na cruz de Cristo, toda a condenação, e nós recebemos em contrapartida a justiça de Deus, para que fosse feita a justiça. Amém, queridos? Mas olha a seriedade, uma vida foi entregue, o cordeiro foi imolado, para que nós pudéssemos ter essa liberdade e a consciência de servir a Deus. Mas o que acontece conosco hoje? A gente acaba banalizando muito a nossa caminhada cristã. E às vezes nós nos preocupamos somente com o fast food da caminhada espiritual, e nós não estamos preocupados, o conceito de servir a Deus, com a consciência tranquila que Deus ele quer que nós possamos viver.
E nós banalizamos muito isso. Ele se fez pecado, ele assumiu o meu lugar. Sabe? O homem não tinha condições. Mas, enquanto ele recebe toda a injustiça, nós somos justificados pela graça de Deus. E quando nós olhamos para esse cenário, e Paulo ele vai dizer agora, e na qualidade de cooperadores com ele, também nós exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Não banalizam o sacrifício da cruz de Cristo. Ele está dizendo, leva a sério a vida cristã. Ele está falando que as pessoas estão brincando muitas vezes a questão sobre a graça de Deus, que é o favor imerecido sobre a nossa própria vida, e nós não estamos entendendo o preço do sacrifício vicário da cruz de Cristo. Então, uma urgência muito grande do peso da responsabilidade do que nós compreendemos sobre realmente o que é ser um verdadeiro cristão. Não é simplesmente fazer parte de uma igreja, de uma denominação, mas é que nós somos cooperadores de Cristo. Então, o peso que está sobre nós é levar a sério a vida cristã. Que não recebe em vão é de qualquer maneira, porque um preço, a graça foi de graça para nós, mas um preço foi o preço alto. Foi um preço de sangue. Uma vida foi entregue. Quando nós sabemos que a Bíblia nos mostra ali, né, que Jesus, no momento da cruz, ele dá um brado e diz, Eli, Eli, sabactani, né? Deus, Deus, Deus meu, por que me desamparastes, né? Porque ali fala sobre o abandono completo. Ele está falando que naquele momento a humanidade adâmica, Jesus estava naquele momento que estava realmente sendo punida a humanidade adâmica que estava morrendo naquele momento. Ou seja, o sacrifício da cruz ali. Naquele momento, há um desamparo, o céu se fecha. Então, a agonia profunda que Jesus teve. E hoje nós não preocupamos muitas vezes a questão da seriedade da nossa vida cristã. Por coisas tão banais, nós não estamos hoje buscando esse crescimento de ter uma disciplina espiritual. De realmente, de buscar, de orar, de perseverar, de ter uma caminhada e de buscar esse crescimento. Nós ficamos desanimados, nós paramos de orar, paramos de ter comunhão, paramos de cumprir a missão de testemunhar para as outras pessoas. Por quê? Porque nós estamos tão preocupados, estamos chateados com tantas coisas e nós estamos gradativamente sendo roubados. O privilégio que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Cristo. Deus nos dá o privilégio de servir a Ele. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas que eu falo que hoje a maior alegria que eu tenho como pastor da igreja não é simplesmente do tempo que eu estou servindo a igreja, mas que Deus tem me dado o privilégio de cuidar de tantas pessoas, de tantas vidas. Isso não tem preço. Isso é um privilégio muito grande. Então, a gente tem que levar a sério a vida de cristã. Nós não podemos brincar. Nós não podemos fazer de conta. Nós não podemos ficar brincando assim, hoje eu estou chateado, aborrecido. Eu vou. Nós não fazemos nosso trabalho. Nós não fazemos isso. Mas eu tenho trabalho, eu tenho responsabilidade, eu tenho isso. E por que realmente nós não levamos a sério a nossa vida cristã? Então, a urgência, a responsabilidade e reflexão de que realmente nós temos que entender que nós temos um papel do que é ser igreja, um papel que nós colocamos hoje, que Deus tem nos colocado aqui. Se realmente o Senhor, Ele já fez essa obra da redenção, nós precisamos dar continuidade àquilo que Deus está fazendo aqui na terra, de reconciliar uns com os outros. Em primeiro lugar, para que eu leve as pessoas a reconciliar com Deus, eu preciso estar em paz com Cristo. Entenderam? Eu preciso estar em paz com Cristo. Como que eu vou compartilhar algo que às vezes eu não sinto?
Como que eu posso falar do amor de Cristo se eu não estou vivendo? Como que eu vou falar sobre a certeza da salvação se eu não tenho certeza dessa salvação? Como que eu posso falar da grandeza do amor de Deus se eu não estou vivendo esse amor de Deus? Como nós estamos falando, olha, você tem que ir para a igreja se eu não vou para a igreja? É o que a Bíblia fala. O que é que adianta, né? Nós queremos salvar o mundo todo e nós não estamos salvando a nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na nossa dinâmica hoje é como está a minha caminhada da vida cristã? Como está a minha vida com Deus? Como está a sua vida de adoração diante do Senhor? Essa é a primeira preocupação que nós temos que ter. E a segunda que Paulo vai dizer ainda, é que ele fala ainda, olha, porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é para amanhã, é para hoje. A decisão é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Há um hino do cantor cristão que nós cantamos o seguinte: meu amigo, hoje é o dia, amanhã pode ser muito tarde. Hoje é um dia aceitável. Hoje nós procrastinamos muito. Não é isso que nós fazemos muitas vezes? Nós procrastinamos a questão da vida espiritual. Às vezes nós somos ansiosos por muitas coisas. Nosso trabalho, né? Para quando você precisa? É para ontem, né? Nós somos levados a essa loucura toda, mas naquilo que se refere sobre a vida espiritual, nós achamos o tempo que sobra para a gente. Nós temos que dar ao Senhor as nossas primícias, a nossa oferta. Deus já tem nos abençoado tanto, é um privilégio muito grande, né? De poder estar, de compartilhar. A minha esposa, semana depois do evento que ela teve, ela disse o seguinte: é cansativo, mas é tão prazeroso, é tão gratificante, é tão bom de poder estar junto. Meus irmãos, é tão prazeroso. Ontem mesmo foi um dia tão cansativo para nós, né? Mas chegamos em casa e falamos, mas é tão prazeroso, é tão magnífico. Que alegria que nós temos como igreja, que privilégio que nós temos. Se realmente, no tempo oportuno, olha só que ele vai dizer o seguinte, olha, no tempo aceitável te escutei você, no dia da salvação te socorri, o que ele está falando? Meus irmãos, como que nós éramos algum tempo atrás? A vida de cada um de vocês. Perdidos, sem esperança. A Bíblia nos vai ensinar de maneira tão extraordinária, lá em Colossenses, mesmo quando nós estávamos, sabe, no lamaçal do pecado, nas densas trevas do pecado, Deus já estava nos resgatando. Talvez a gente não entenda essa dinâmica da nossa história, mas olhe para os sinais. O que ele está dizendo não foi agora que você entregou a tua vida ao Senhor, mas Deus já tinha um propósito na tua vida. Se você passou o que você passou, e se você superou o que você tinha para superar, é porque a mão de Deus te conduziu. Deus já tem um propósito. Talvez nós não entendemos e não conhecemos tantas coisas. Mas você vai perceber que se você está aqui hoje, é porque você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pelos braços amorosos do Pai. Você foi atraído pela graça de Deus. Por mais que nós tenhamos sofrido decepções e frustrações na nossa própria caminhada, como já tive na minha vida também, mas onde que Deus nos colocou? É essa gratidão que surge em nossos corações, no desejo profundo de querer servi-lo muito mais, de ter uma atitude que não é para ontem, é para hoje. E para hoje não é para amanhã, é para hoje. Essa consciência que nós temos que ter hoje de poder servir o Senhor, daquilo que Ele quer entregar nas nossas mãos. Ah, não, eu vou depois. Ah, não, um dia, quem sabe. Não, mas o tempo é hoje. É agora, é ter atitude.
santificai-vos hoje, porque eu farei proeza no meio de vós. Então nós vemos uma ação de Deus operando sobre a nossa vida aqui. Em casa a gente fala, uma hora eu vou fazer, né? De vez em quando eu faço isso em casa. Minha esposa pede algumas coisas, tá bom, vou fazer, vou fazer. Aí tá lá, né? Aí um dia fica bravo assim, tá bom, estou fazendo, não precisa ficar bravo não. Né? Não sei se acontece com os homens aqui, às vezes em casa acontece isso, né? Mas eu estou pecando, tá bom? Eu acabo falhando nesse aspecto. Ela está aqui na frente, aqui, por isso que eu estou falando assim, eu estou consertando direitinho aqui, né? Mas, gente, esse tempo oportuno é um tempo agora que nós estamos falando sobre aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, esse ministério. Aí nós ficamos pensando tantas coisas, aí você, de repente, acaba sendo roubado, e muitas vezes, o privilégio de você estar servindo a Deus, e você não faz. Por quê? Porque medo, insegurança, está surgindo tantas coisas na nossa vida. Pronto, para quê? É igual perguntaram agora, recente, né? E aí, pastor? O irmão, fala que é Marcelo, que é ruim ficar falando nome, né? Mas pegou e falou assim, pastor, e aí, batismo vai ser quando? Eu falei, tá bom, tá ok. Dia 14 a gente já faz, né? Aí teve alguém que falou, não, mas 14, não, deu certo. No final deu tudo certo, né? Então nós colocamos, irmãos, nós temos que realmente ter essa atitude. Porque essa obra extraordinária, você foi alcançado pela graça de Deus. Você talvez pode ter decepcionado com tantos aspectos aí na sua vida, mas o homem, a Bíblia fala que é injustificado diante de Deus. Então, essa visão de que realmente que Deus tem nos alcançado e nós temos que levar a sério a vida cristã, então é nesse tempo oportuno agora que é o dia que nós precisamos ter o nosso posicionamento diante de Deus. Fala, Deus, minha vida está aqui. Usa como tu queres. Não é simplesmente, daqui a um tempo, quem sabe. Nós não podemos fazer como Jesus, ele convidou pessoas para segui-lo, e as pessoas começaram a falar o seguinte, olha, eu tenho uma junta de bois ainda para conhecer, que eu comprei, e para experimentá-lo. Eu comprei um terreno, quero conhecer. Isso é desculpa. Como você compra algo que se você ainda não experimentou? Como você vai comprar um terreno se você não conhece ainda? O que está falando é que as pessoas começam a colocar desculpas de você realmente servir o Senhor naquilo que Deus tem confiado a você. Ou senão as pessoas começam a colocar assim, não, tem muita gente para fazer aí, né? Não, eu não consigo. E nós começamos a colocar desculpas. Irmãos, o tempo hoje é para hoje, é para agora. Não é para amanhã, o amanhã cuidará de si mesmo, mas nós precisamos pensar que o tempo é hoje, que nós precisamos ter esse despertamento espiritual. Você imaginou um dia que está pensando, quem sabe um dia? Está nas mãos de Deus, mas Deus tem confiado isso ao seu povo, para que a obra de Deus pudesse estar fazendo. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, mas pelo contrário, a gente precisa ter essa atitude, é ter um posicionamento. Nós precisamos ter essa postura diante de Deus e falar, Deus, a minha vida está aqui, usa a minha vida como tu queres. É hoje, é atitude, reconcilia hoje. Eu estou afastado, eu estou longe, é hoje. Porque amanhã, meu filho, como diz a palavra de Deus, amanhã pedirás a tua alma e que tu tens para dar. Essa noite pedirás a tua alma e que tu tens para oferecer. O que eu tenho para entregar nas mãos do Senhor? O que eu tenho para entregar? O que tem feito? Jesus fez a obra da redenção e Deus dá o privilégio hoje, de graça, para você servir a Ele, com a consciência tranquila. E o que você tem feito para o Senhor? Tem feito o quê? Com seus dons que Deus deu para você. Enterrou? Medo? Complicado? Pede ajuda dos universitários. Nós não podemos. Eu confesso para vocês, tem umas situações que eu tenho medo também.
Mas eu peço, Deus, me ajuda. Eu vou pedir ajuda. Fala, me ajuda aí, gente, eu preciso. Eu não estou entendendo muito, eu não entendo muitas áreas aí, mas eu preciso. E nós temos que enfrentar. E nós precisamos adequar e ter toda a mudança que precisa acontecer. E nós sabemos que Deus tem nos dado essa graça sobre a graça. Mas o que nós não podemos ser negligentes dessa obra salvífica. Nós não podemos ser negligentes o que Deus está fazendo aqui. Eu termino a minha palavra com uma missionária que ficou muito tempo lá na África, e mesmo quando teve os conflitos lá, na apartheid, ela ficou lá na África, ela falou, vai embora. Ela falou, não, eu vou ficar aqui. E depois ela fala, a doença dela, ela ficou muito doente, o nome dela é Nauzira, ela está aqui no Brasil. E ela falou o seguinte, uma frase que ela dela, ela falou o seguinte, Senhor, não me deixa de fora aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Acho que nós deveríamos falar hoje, Deus, não me deixe de fora o que o Senhor está fazendo pela sua igreja. Não me deixa de fora. Eu quero ser parte extraordinária que Deus está fazendo. Usa a minha vida. Não sei nem como, mas usa. O profeta Isaías era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas homem que viu a glória de Deus. Mas ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está dizendo, é o tempo oportuno de você se colocar nas mãos de Deus e falar, Deus, usa a minha vida como tu queres, para o teu serviço, para ser instrumento das tuas mãos, seja no meu trabalho, seja aqui na igreja, qualquer lugar, mas usa a minha vida. Usa a minha vida. Olha a cruz de Cristo, o preço que foi pago e o que eu tenho feito daquilo que Deus tem me dado. Paulo fala, reconcilia hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Vamos orar, feche teus olhos, fale com Deus. Tua caminhada. Toda a trajetória. Deixa a prática, o ímpio, a sua impiedade, o injusto, a injustiça. Mas fala hoje, Deus, o meu negócio é contigo. Não é denominação, não é igreja. Mas fala, Deus, hoje, eu quero me reconciliar com o Senhor. Mas, Senhor, eu tenho guardado, tenho colocado aqui meus talentos escondidos. Eu tenho enterrado, eu não vou enterrar mais. Eu quero, Senhor, permitir que o Senhor use a minha vida como Tu queres. Usa com poder e autoridade. Senhor, eu quero me preparar para ser instrumento das Tuas mãos. Meus queridos, Deus não deu espírito de covardia, mas de ousadia. Deus não me deu espírito de covardia, mas de ousadia. Os tímidos, o que se refere sobre a salvação, aqueles que não querem assumir a sua posição com Deus. Diz que não pode herdar o reino dos céus. Mas você hoje que está orando, fala, Senhor, eu quero assumir uma posição hoje com o Senhor. Me quero reconciliar com o Senhor. Eu estava longe do Senhor. Mas eu sei o preço que foi pago. Não foi em vão. O Senhor levou sobre si todas as minhas maldições, toda a culpa e todo o fracasso. Mas, Deus, pela gratidão, eu quero te servir por toda a minha vida. Eu quero usar minha vida, Deus, para a tua glória. Se você tem fazendo essa oração, ou você estava fraco na sua caminhada, mas você quer servir a Deus, levante a tua mão que eu quero orar por você. Onde você estiver, levante a tua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante a sua mão lá em cima também. Deus abençoe. Mais alguém? Levanta a sua mão, nós vamos orar agora. É você e Deus, mas que reconhece que tem estado
com desânimo, com lutas, às vezes tão descrente, mas que quer ver uma renovação espiritual. Quer viver isso de Deus, quer realmente ser instrumento das mãos de Deus, ter usado das mãos dele. Eu quero convidar você neste momento, que levantou as mãos, ou outros ainda, que querem orar juntos, mas que dispor agora para servir a Deus. Fique em pé, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Tanto aqui como lá em cima também. Pode ficar em pé, nós vamos orar juntos. Todos aqueles que levantaram suas mãos, que querem realmente ter esse concerto com Deus, que sabe as lutas que você tem, pode ficar em pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Todas as pessoas, aqui lá em cima também, pode ficar em pé, nós vamos orar. Enquanto essa igreja esteja intercedendo. Pai querido, Pai santo, as vidas são tão preciosas diante do Senhor. Mas, Senhor, que nesta manhã que haja uma manhã de salvação, de libertação, de cura. Uma manhã, Senhor, de transformação pelo poder do Teu Espírito Santo. São vidas preciosas. Pai querido, nós queremos clamar a Ti, Senhor, por uma transformação. Mas é um tempo, Deus, esse tempo que se chama hoje. É um tempo de grande oportunidade. Mas, Senhor, que tive algo que bloqueou, que afetou, Deus, de maneira tão direta. Nós queremos clamar agora ao Espírito Santo de Deus, para que haja uma quebra, para que haja cura no Teu Espírito Santo. Pai, traz a cura agora, a alegria de poder Te servir, a alegria de poder testemunhar do Seu poder, da Tua graça. Pai, Tu sabes as lutas que cada um tem enfrentado, mas nós queremos clamar pelo Teu Espírito Santo, por essa renovação espiritual. Ministra cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e agradecemos pela Tua grandeza, pelo fluir da Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo. Tu és um Deus que cura e santifica. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente. Amém. Querido, nós estamos chegando para o do culto. Nós temos uma prática aqui da igreja. Pastor Hamilton, dos pastores aqui que nós temos na igreja, ele está lá, ele está aqui à frente para orar por você. Você que tem um pedido de oração, que tem passado por uma luta grande, né, que quer realmente tomar uma posição, ele está aqui para orar por você, te dar todas as orientações da igreja também. Ele está aqui para orar por você, tá bom? Lembrando ainda que eu falei para vocês, irmãos, o almoço está sendo feito com muito carinho lá, tem todo uma... Acabou já? Oh, meu Jesus, eu ia fazer o merchandising agora aqui, pronto. Só para retirar agora, já está prontinho, as irmãs se prepararam com muito carinho lá. Então, isso, vocês estão abençoando o ministério, os pais também para pegar os seus filhos. Então, é o momento da igreja, os irmãos que estão aí pela primeira vez, interagirem também. O ano que vem, nós temos a Conferência das Mulheres. Procura saber também, para você possa estar participando aí. Tá bom, queridos? E hoje à noite, às 18 horas, vamos continuar o culto aqui. Vamos estar falando sobre o que é ser igreja. Nós estamos acabando já esse tema, né? Convido a igreja a colocar em pé mais uma vez. Estarei lá fora para despedir dos irmãos. Eu ia falar, pessoal, já acabou tudinho a marmita lá? Pronto, hein? Depois vocês retiram lá, tá bom? Obrigado. Espero você hoje às 18 horas aqui. Hoje o tema, qual que é, Tiago? Para hoje? A Irmandade? O tema hoje vai ser bom, hein? Vai falar sobre Irmandade. Bem legal. Amém? Vamos orar? Depois os pais já descem lá, pegam os seus filhos lá, tá? Com os seus crachazinhos. Pai, muito obrigado por essa festa que o Senhor permitiu que nós pudéssemos viver. Nos fortalece a cada momento. Derrama da Tua graça, Teu favor, ó Deus, que nós como igreja, nós queremos viver a centralidade no poder do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque de maneira tão extraordinária o Senhor tem confrontar-nos, ó Deus, a nossa maneira, a nossa conduta de viver, de ser e sentir. E nós oramos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com o seu povo agora e sempre. Por Deus diz? Amém. Dê um abraço, irmão. Dá uns 10, 15